O governador Romeu Zema não é responsável por nenhum centavo dessa dívida. E eu não tenho como caminhar com outro candidato que não seja o Carlos Viana. Acho que base tem que ser tratada como base, oposição tem que ser tratada como oposição. Sempre foi assim. O senhor defende que advogados devam ter direito a ter o porte de armas, em que condições e por quê? Nós temos vivenciado ataques, tentativas de homicídio, até mesmo homicídio em relação a advogados militantes. Por que magistrados têm, promotores têm e o advogado não tem o direito? Deixa eu perguntar também sobre uma declaração recente feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que atribuiu boa parte da lentidão à quantidade reiterada de recursos que são solicitados por advogados. Sinceramente, não concordo com o ministro e te dou alguns dados muito simples. Assim, eu que milito na advocacia há praticamente 20 anos, já vi situações de condenações injustas serem revertidas no último recurso. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje aqui no Café o senador Castelar Guimarães Neto, do PP, recém-possado na cadeira de senador por Minas Gerais. Seja mais uma vez muito bem-vindo, agora na condição de senador. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. É um privilégio estar aqui com vocês. Bom dia, senador. Senador, quero começar a conversa falando sobre a sua expectativa pessoal para a solução de problemas de Minas Gerais. A casa e a posição do senador é para tratar efetivamente desses assuntos. E Minas tem uma gama bem extensa, mas principalmente o regime de recuperação fiscal, ou PROPAG, a discussão que está sendo levada por lá. O senhor já se inteirou da maneira com que o Senado vai passar essa discussão? Já há acordo para que algo tramite com agilidade e com celeridade na volta dos trabalhos em agosto? Como é que está esse cenário do ponto de vista mineiro? Bom, Guilherme, antes de mais nada, nós temos que destacar o papel do governo do Estado, né, do governador Romeu Zema, do nosso vice-governador professor Matheus Simões em relação à dívida. Né? É importante deixar claro para o cidadão que o governador Romeu Zema não é responsável por nenhum centavo dessa dívida. Pelo contrário, ele tem feito pagamentos recorrentes ao longo dos últimos anos, inclusive valores que o Estado devia ao Poder Judiciário, aos municípios, aos servidores, enfim, tem colocado a casa em ordem e agora tem enfrentado essa questão da dívida que se acumula ao longo dos últimos 30 anos. Né? A dívida hoje ela tem um valor muito expressivo, mas fruto, sobretudo, de juros, de encargos que foram se acumulando. E nós temos essas duas perspectivas em relação às quais eu já me aprofundei. Tem o regime de recuperação fiscal, que é hoje a única alternativa em vigor para que Minas solucione o problema, e o governador tem tentado se manter no regime de recuperação fiscal. Aliás, nos últimos tempos, o governo de Minas já tem adotado as providências necessárias para se manter no regime de recuperação. E existe também a proposta hoje no Senado, capitaneada pelo presidente Rodrigo Pacheco, que também tem sido um protagonista na busca dessa solução do PROPAG, que tem um viés um pouco diferente, aceita ali a federalização de empresas estatais como parte do pagamento. Então, é uma questão que o Senado, tenho certeza, vai se debruçar no segundo semestre, talvez não na velocidade necessária, porque tem questões técnicas que têm que ser debatidas com muita prudência, e o presidente Rodrigo tem falado isso. Mas o que eu acho que tem de mais importante, Guilherme, é o seguinte: nós temos que encontrar uma solução definitiva para o problema. Né? Acho que o Estado já vem arrastando esse problema ao longo das últimas décadas, dos últimos governos, e o governador Romeu Zema tem, de fato, se dedicado a solucionar o problema. Minas Gerais hoje, por exemplo, representa 9,5% da economia brasileira. Então o governo tem investido, tem buscado recursos, tem buscado parceiros e tem a intenção de resolver isso justamente para poder potencializar cada vez mais esses investimentos. Senador, a gente trouxe hoje a informação de que a aprovação no próprio salário, do salário do vice-governador e do secretariado, poderia impedir que Minas conseguisse aderir aí ao RRF. Faltou um tato político e técnico do governo para que pensasse nessa aprovação como impacto no regime de recuperação fiscal? Thalita, eu discordo e te falo por quê. Minas Gerais estava aí ao longo dos últimos 10 ou 15 anos sem reajustes efetivos para os seus servidores, sobretudo, e no caso do secretariado. Na verdade, é uma questão que eu entendo que seja periférica dentro do regime de recuperação fiscal. Não acredito de forma nenhuma que isso vai ser um impeditivo ou que vai ser uma trava para a manutenção da adesão ao regime de recuperação fiscal. E tenho certeza que o governo tem agido com muita sobriedade e que isso não vai ser um dificultador em relação ao regime. Do ponto de vista agora da reforma tributária, senador, a gente tem visto um esforço de algumas figuras na Câmara dos Deputados, deputado Reginaldo Lopes, deputado Newton Cardoso Júnior, foram um pouco capitães dessa conversa
para que se mantenha pelo menos a simplificação de tributos e que não se chegue à manutenção dos mesmos patamares de pagamento de impostos que hoje o empresariado, o cidadão de maneira geral tem. Quero lhe perguntar pela perspectiva de Minas Gerais. O Estado já teve muitas perdas muito claras de ICMS em relação a combustíveis e outras reclamações de perda de recursos recorrentes. O senhor vê isso como um problema grande para o Estado? Como resolver? E há possibilidades de melhorar essa arrecadação ou melhorar a diminuição das perdas frente ao governo federal? Sim. Bom, Guilherme, é uma outra questão relevante que tem que ser enfrentada agora no segundo semestre pelo Senado, né, que é a regulamentação da reforma tributária. Até no meu discurso da minha primeira manifestação, eu cumprimentei o presidente Rodrigo Pacheco e disse a ele que eu estava ali louvando o entendimento dele de que era uma questão que tinha que ser avaliada com calma, né? Acho que sempre há uma ânsia dos parlamentares em resolver as questões o mais rápido possível. Eu entendo e é legítimo que seja assim, mas questões relevantes têm que ser apreciadas com muita prudência. Nós temos, sobretudo, que encontrar uma solução que seja justa para o contribuinte, né? Acho que todos nós aqui estamos de acordo que o contribuinte brasileiro não suporta mais a carga tributária. Então, se é importante, de um lado, fazer a simplificação dos tributos para que as pessoas saibam efetivamente o que elas estão pagando, sobre quais produtos ou serviços esses tributos estão incidindo, isso há uma perspectiva. De outro lado, nós não podemos fazer com que essa simplificação acarrete no aumento das alíquotas pagas pelo contribuinte, muito menos que prejudiquem os estados nas suas arrecadações. Então é uma balança que de fato tem que buscar um equilíbrio e que eu tenho certeza que nesse segundo semestre o Senado vai enfrentar com muita prudência, muita calma e que vai encontrar uma solução também que talvez não seja a definitiva, como nós buscamos em relação à dívida dos estados, mas que seja uma solução aí que sem dúvida nenhuma dure por mais décadas, que é algo que a gente já buscava há muito tempo. Parece um pouco distante, né, senador, quando a gente fala do Senado para as eleições municipais, mas a gente está caminhando aí para uma reta final e para um mês importante de decisão, que é outubro, né, quando a gente tem eleição municipal nesse ano de 2024. De alguma forma o Senado vai dar uma paralisada aí para que os senadores consigam conversarem nas suas bases, ajudar aqueles candidatos à prefeitura, a vereador? Existem votações que vão acontecer de forma concentrada, né, sobretudo nos meses de agosto e setembro. É importante deixar claro para a população que o Senado ele não vai diminuir o seu ritmo de trabalho, né? Pelo contrário, existem questões relevantes que vão ser tratadas no segundo semestre desse ano. O que acontece ali é uma organização em torno de dias e horários para que ele concentre as votações em determinadas datas e possa ali liberar os seus parlamentares, isso acontece na Câmara também, para que estejam nas suas bases eleitorais, mas sem prejuízo nenhum para a atividade legislativa do Senado. O senhor participou, enquanto esteve na Secretaria de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, muitas das discussões que definem e que definiram agora quem vai participar do processo eleitoral municipal, né? O seu grupo político, e o senhor atribuiu muito dessa vitória de chegada ao Senado, ao secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, que, digamos assim, é o capitão desse grupo político do qual o senhor faz parte. Tem uma definição do grupo sobre o que quer fazer nas eleições municipais e o senhor pessoalmente tem alguma posição sobre o que gostaria que o grupo fizesse, com quem estivesse? Com o senador Carlos Viana? O senhor acha que ele tem que manter uma candidatura? Precisa de fazer uma composição? Queria que o senhor falasse um pouco. Bom, eu pessoalmente tenho a minha posição e ela é muito clara em torno da candidatura do senador Carlos Viana, não só por ser o primeiro suplente do senador, mas sobretudo por acreditar, né, na competência do senador, na sua qualificação. Eu acompanhei de muito perto o trabalho dele ao longo dos últimos anos no Senado, vi que ele buscou soluções interessantes para o estado de Minas Gerais e muito especialmente para a nossa capital, Belo Horizonte, sobretudo a questão do metrô, que é uma questão que ele enfrentou com muita força ao longo dos últimos anos e que trouxe uma solução efetiva para a gente. Em relação ao grupo político, e aí você destacou muito bem, Guilherme, que é coordenado pelo Marcelo Aro, que hoje é o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Minas Gerais. O Marcelo é um grande líder, o Marcelo de fato é o capitão desse time político, que hoje é o maior grupo político do Estado de Minas Gerais, e tem conversado com o governador, sobretudo, em relação a essas questões afetas à realidade municipal. Nós temos essas duas próximas semanas, que são semanas de convenções, onde os partidos vão formalizar, de fato, esses apoios. Eu tenho certeza que as questões vão ficar muito claras para a população. Deixa eu lhe perguntar extensivamente o caso de eleições. O seu partido, o PP, já tem um acordo muito formalizado com o PL para a participação municipal. O senhor vai
se manter como nessa história? Tem alguma participação possível com o PL? É só na ausência hipotética de Carlos Viana? Como é que o senhor vai dividir com a relação partidária e a relação pessoal com o senador? Bom, eu já conversei com o nosso presidente, que é o deputado federal Pinheirinho, a questão está muito clara, né? Ele sabe da minha relação com o Carlos Viana, que antecede, inclusive, muito esse momento político municipal, né? Que vem desde 2018 para cá, na condição de primeiro suplente. Então, disse ao deputado Pinheirinho que eu não tenho como caminhar com outro candidato que não seja o Carlos Viana, e isso está muito, muito tranquilo e faz parte da política. Em relação ao nome que é apoiado pelo governador Romeu Zema, que é o nome de Luísa Barreto, senador, pela essa aproximação e pelo cargo que ocupou de Marcelo Aro, não há uma conversa para que tenha um apoio a Luísa Barreto? Bom, eu particularmente não participei de nenhuma conversa na busca de um apoio, né, nem pessoal, nem do meu grupo em relação a Luísa Barreto. Sei das qualificações da secretária, mas sinceramente não tive nenhuma participação efetiva em nenhum tipo de negociação que envolva o nome dela. A gente está vendo algumas discussões no Senado que já estão mirando as próximas eleições, seja na Câmara ou no Senado, no Congresso de maneira geral, para quem será os próximos presidentes, né? Para quem sucederá Rodrigo Pacheco, indica-se Davi Alcolumbre nesse cenário, e para quem sucederá Arthur Lira. Essa discussão já tomou corpo de fato dentro do Senado? Você está chegando agora, mas imagino que se isso está estabelecido, isso já toma conta da pauta de alguma maneira? Já está claro que será o senador Davi Alcolumbre a suceder, ou pelo menos no acordo nesse momento? Guilherme, essa é uma questão interessante, porque no primeiro dia após as eleições, né, dos presidentes das casas, já se inicia a discussão para a próxima presidência. No Senado, de fato, é um assunto que tem tomado conta dos corredores, os senadores têm falado muito. O ex-presidente Davi Alcolumbre se coloca de uma forma relativamente forte, né, no jogo, na medida em que já foi presidente, tem uma ligação muito próxima com o presidente Rodrigo Pacheco, mas eu acredito que ao longo das próximas semanas a questão vai se desenhar, tem que passar um pouco esse cenário municipal, e aí após as eleições municipais eu tenho certeza que esse assunto vai se intensificar e nós vamos ter a oportunidade de debater melhor. Quero lhe perguntar agora também sobre um pouco das coisas pretéritas aqui à sua chegada ao Senado. Consolidada já como foi a briga política que se estabeleceu entre o grupo do secretário Marcelo Aro e do vereador presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que saldo o senhor tira da sua passagem como secretário de governo por Belo Horizonte? O senhor recebeu muitas críticas que eram ditas do seguinte: olha, o secretário nem ouve porque está na oposição, então não tem nem espaço, mas mesmo gente que está do centro aqui não consigo falar. O secretário foi duro demais, deveria ter sido menos. Como é que o senhor avalia de maneira geral? Guilherme, sendo muito franco, eu tenho um perfil político um pouco diferente e que, sinceramente, é o perfil que eu penso que funciona. Né? Acho que base tem que ser tratada como base, oposição tem que ser tratada como oposição. Sempre foi assim. Né? E são os formatos que deram certo ao longo dos últimos anos. Tive uma experiência maravilhosa na prefeitura, quase um ano como secretário de governo de uma cidade importante como Belo Horizonte, tangenciando todas as secretarias, uma relação muito próxima com o prefeito Fuad. E essa questão relacionada à Câmara foi uma questão absolutamente periférica, né, que por mais que tenha tomado corpo no noticiário, no dia a dia da prefeitura, sinceramente, ela não afetou os nossos trabalhos. Aliás, foi um período muito interessante e quero registrar aqui. A única reclamação que eu tenho do prefeito Fuad foi que ao longo desse tempo todo ele não me deu o doce de laranja da dona Mônica, que eu sei que ele trouxe aqui algumas vezes, mas tive uma relação muito amistosa com ele, um carinho muito grande. Senador, eu queria ainda tocar nessa questão da prefeitura, pela sua passagem pela prefeitura e, claro, por essa relação que foi construída ao longo dos meses que o senhor esteve lá, ao longo do tempo que o senhor esteve lá, com o prefeito Fuad Noman, que é o nome que vai tentar aí uma reeleição pelo PSD. De alguma forma, o prefeito tentou com que o senhor tivesse ou desse um apoio para ele, sendo um senador hoje e tendo um peso importante na política? Thalita, essa questão ficou muito clara desde o início e o próprio prefeito Fuad já se manifestou nesse sentido, né? Quando nós fizemos um acordo com o prefeito Fuad lá atrás, nós fizemos um acordo de governabilidade, né? Então, o meu grupo político migrou para a prefeitura justamente para possibilitar ao prefeito Fuad que tivesse ali uma maioria tranquila na Câmara dos Vereadores e pudesse governar com absoluta tranquilidade. Foi o nosso papel e que cá entre nós cumprimos com louvor do primeiro ao último dia e vamos continuar cumprindo, né? Na medida em que o grupo de vereadores até o final do ano faz parte da base do governo Fuad, encaminha as votações de acordo com o interesse do município, enfim, tem funcionado muito bem dessa forma. Nós efetivamente não conversamos sobre o cenário eleitoral, acho que porque ficou muito claro também e de uma forma muito transparente.
o prefeito Fuad sabe da minha ligação com o senador Carlos Viana, do meu interesse na eleição do senador Carlos Viana. Então, acho que foi uma questão que ele sempre tratou com muito respeito. O senhor apresentou já 3 projetos de lei desde que chegou ao Senado Federal. Um deles, a fim de conceder porte de arma de fogo para a defesa dos advogados, e outros 2 de tramitações específicas sobre acórdãos e a possibilidade de recursos, etc. Queria lhe perguntar primeiro sobre a concessão de porte de armas, porque esse é um tema que desperta ainda algumas discussões bem acaloradas no país. O senhor defende que advogados devam ter direito a ter o porte de armas, em que condições e por quê? Guilherme, acho que essa é uma questão até muito mais profunda do que isso. Na verdade, quando se apresenta um projeto de lei, a intenção inicial é se abrir uma discussão em torno de um tema, né? Nós temos vivenciado aí, e eu particularmente advogo na área criminal, nós temos vivenciado ataques, tentativas de homicídio, até mesmo homicídio em relação a advogados militantes. Então, eu quis com essa apresentação do projeto, e eu sei que é uma questão que desperta maiores discussões de uma forma mais profunda, eu quis iniciar esse debate, né? Essa discussão em torno da segurança do advogado. E também é muito importante, até sob o ponto de vista do nosso papel constitucional, manter uma situação de igualdade. Por que magistrados têm, promotores têm e o advogado não tem o direito? Né? Eu vou te falar do ponto de vista pessoal. Eu, Castelar advogado, não tenho interesse em ter um porte de arma, embora eu saiba que a maior parte da nossa classe tem esse interesse. Mas eu acho que é uma questão, foi uma forma de plantar uma semente para abrir uma discussão, sobretudo para se entender e tentar se resguardar ainda mais a segurança do advogado. Deixa eu perguntar também sobre uma declaração recente feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que atribuiu boa parte da lentidão percebida e ecoada pela sociedade externa aos processos jurídicos, de que boa parte da lentidão desses processos se deve à quantidade reiterada de recursos que são solicitados por advogados. Ele menciona especificamente instrumentos como os embargos de declaração e outros embargos e etc., ou coisas dessa natureza. O senhor vê de fato que é esse o problema do judiciário? Tem alguma razão o ministro pela declaração que dá? Guilherme, sinceramente não concordo com o ministro e te dou alguns dados muito simples. Assim, eu que milito na advocacia há praticamente 20 anos, já vi situações de condenações injustas serem revertidas no último recurso, ou nos chamados embargos de declaração, ou nos embargos infringentes. Enfim, isso acontece com frequência. Por mais que a população pense que não, às vezes é justamente ali naquele último momento que você coloca o assunto em discussão no Poder Judiciário que a questão é corrigida. Então, se há essa perspectiva, se existem injustiças que podem ser corrigidas até o último momento, acho que quanto mais a gente tiver a possibilidade de rediscutir, sobretudo nos tribunais superiores, que são mais, enfim, estruturados do ponto de vista de história dos ministros, de experiência, de vivência, são questões relevantes que têm que ser avaliadas. Agora, se de um lado existe um código de processo penal, um código de processo civil, que precisam sim de uma certa análise mais profunda, de uma adequação, porque eles foram adaptados ao longo do tempo e formaram ali o que a gente chama de quase que uma colcha de retalhos, né? Então essas legislações elas têm que ser aprofundadas, estruturadas de uma forma mais orgânica, mas de outro lado também acho que o Poder Judiciário pode se organizar cada vez mais de forma a dar uma resposta um pouco mais rápida para a sociedade. Antes do bate-pronto, senador, eu queria uma fala do senhor em relação a esse tempo menor como senador, né? O senhor que toma posse agora com o afastamento de Carlos Viana para a possível corrida à Prefeitura de Belo Horizonte, e o Guilherme trouxe a informação de que o senhor já apresentou alguns projetos lá no Senado, ainda tenha tomado posse há alguns dias apenas, né, na semana passada. Correr atrás desse tempo perdido, entre aspas, é um objetivo de fazer com que a passagem pelo senhor pelo Senado seja marcada aí por um trabalho feito e com boas emendas apresentadas, bons projetos apresentados? Sim, Thalita. E aqui só para ficar claro, não só projetos relacionados à advocacia, que é minha área de atuação. Sim. Por exemplo, nós estamos iniciando uma discussão em relação à inclusão do Alzheimer na lista de doenças que importam na isenção de imposto de renda para aqueles aposentados ou reformados, ou para inserir também aparelhos auditivos nas questões relacionadas à isenção, na verdade, a dedução do imposto de renda também. Então, existem uma série de questões que estão sendo trazidas pelo mandato que eu acho que são de interesse da população. E te respondendo, Thalita, o que eu quero fazer de diferente é estar mais perto das pessoas e ouvir mais as pessoas. A crítica que a gente sempre escuta em relação ao Senado é justamente pelo fato de que, como o senador é um representante do Estado no Congresso, ele acaba se distanciando um pouco das pessoas e as pessoas falam, poxa, eu não sei o que o senador faz, o senador não está aqui. Então eu quero aproveitar esse período, que eu espero seja de 2 anos e meio, para estar mais perto das pessoas, ouvir mais e poder entregar um bom trabalho para os mineiros. Tem uma crítica que é feita, e eu vou mencionar um
uma pessoa que está no Senado, assim como o senhor, que é o senador Cleitinho, e que muitas vezes é criticado exatamente por essa questão, de dizer, olha, o senador muitas vezes trata de questões que não têm a ver exatamente com os interesses de Minas Gerais e trata muito mais das suas pautas próprias, das defesas dos interesses que legitimamente ele foi eleito para estar por lá. O senhor é um perfil radicalmente oposto, o senhor quer tratar mais das questões diretamente do Estado e, portanto, com o governador Romeu Zema, com os demais poderes da República? Esse é o papel fundamental do senador, né? Na verdade, o senador está ali representando o Estado. Só que, à medida em que nós representamos o Estado, obviamente, num segundo momento e imediato, nós afetamos e mudamos e melhoramos a vida das pessoas, né? Então, o que eu quero, de fato, é trazer para perto das pessoas, de uma forma muito mais próxima, essas discussões relacionadas ao Estado, na perspectiva de que isso impacte na vida das pessoas. Nós estamos conversando com o senador Castelar Guimarães Neto. O senhor já conhece, eu ia falar secretário, mas agora eu tenho que me acostumar. Senador Castelar Guimarães Neto. Perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. O senador Castelar Guimarães Neto será aliado do governo Zema, como cobrava da sua base aliada na Secretaria de Governo da PBH? Aliado do governador Zema até o último dia de governo. Castelar, no Senado, o que o senhor quer deixar de legado? Foi o que eu disse, eu quero estar mais próximo das pessoas e quero encerrar o meu período, que espero seja de 2 anos e meio, com um bom trabalho para Minas Gerais. O que o senhor espera dos caminhos do PP na eleição municipal desse ano? São questões que estão sendo tratadas diretamente pelo deputado federal presidente Pinheirinho e sei que com muita prudência. Carlos Viana, mantém o nome para a Prefeitura de BH? Mantém o nome e, sem dúvida nenhuma, é um dos mais qualificados para a disputa. Castelar Modesto Guimarães Neto, senador da República. Muito obrigado pela presença aqui no Café com Política. E o nosso convite já tinha sido feito antecipadamente lá atrás. Agradecer também ao Heron Guimarães, que em outra oportunidade também conversou conosco, garantido. O senador virá, vamos bater um papo. Ainda estava aqui conosco. Obrigado por estar conosco, senador. Eu que agradeço. Thalita, Guilherme, é sempre um privilégio. Podem chamar mais vezes que eu vou estar aqui. Obrigada, viu, senador? Espaço sempre aberto aqui na FM, o tempo para você.